Olá, caríssimos alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme o horário que os senhores estiverem assistindo a este vídeo. Direito Penal 4. Hoje nós vamos tratar do artigo 339 do Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Então, como toda aula, nós vamos começar a aula realizando a leitura do artigo. Então, Código Penal na mão e vamos lá! Artigo 339, denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. No parágrafo 1º, nós temos uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada na sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então, aqui nós temos como objetividade jurídica o interesse da justiça, ou seja, que nós não tenhamos a movimentação de agentes do poder público, de funcionários públicos, no sentido, de dar respaldo à falsa imputação da prática de um crime. Então, todo esse aparato administrativo, aparato estatal, não pode ser utilizado para fins torpes, para fins vis, razão pela qual o legislador trouxe o artigo 339 do Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Mas não é só o interesse da justiça que é colocado à prova aqui, que é um bem jurídico tutelado. Nós temos também a tutela da honra e liberdade daquele a quem a falsa comunicação de crime, a imputação de um crime é feita. Não pode esquecer que essa imputação de crime é falsa. O artigo 339 é um crime que se aproxima do artigo 138 do Código Penal, que é o crime de calúnia. Bem, ação nuclear. Aqui é dar causa. O que é dar causa? É motivar, é dar ensejo. Mas o que implica, quais ações implicam este dar causa? Primeiro, investigação policial. Mas nós também temos processo judicial, mas nós também temos instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. E todos esses atos, eles são realizados contra alguém. E o denunciante sabe que essa pessoa não cometeu o crime, sabe que essa pessoa é inocente. É um crime, classificado doutrinariamente como sendo um crime de forma livre, e isso significa o seguinte: ele pode ser praticado por um número infindável de meios de execução, como, por exemplo, oralmente. A pessoa se encaminha até uma delegacia de polícia, por exemplo, e imputa falsamente a prática de um crime a uma outra pessoa e é instaurada uma investigação policial. Mas pode ser feito também através da forma escrita, como, por exemplo, envia uma carta, envia um fax. Nossa, será que alguém ainda envia fax nesse mundo? Envia um e-mail. E assim nós temos lá a instauração, por exemplo, de uma investigação policial. Nós temos o início, por exemplo, de uma sindicância administrativa contra essa pessoa. Bem, mas continuando aqui, normalmente essa denunciação caluniosa, ela é praticada de uma forma direta, ou seja, a pessoa vai até este funcionário público, esse servidor público competente, e leva
né, esta notícia falsa da prática de um crime, imputando essa falsa prática de um crime a alguém. Mas a denunciação caluniosa, ela também pode ser praticada de uma forma indireta, como, por exemplo, através de uma carta, através do envio de um e-mail, através de um telefonema. Bem, vamos pegar aqui uns exemplos de denunciação caluniosa. Então, imagine o seguinte: A, pessoa muito maldosa, fala para B que C está subtraindo bens e valores do seu patrão, certo? E o B, coitadinho, aquela pessoa inocente, uma pessoa crédula na boa vontade das outras, né? Uma pessoa extremamente honesta, fala, sabe o que eu tenho que fazer? O melhor que eu tenho que fazer é levar este fato de que C está subtraindo objetos de valor do patrão dele. Ele vai até uma delegacia e faz essa imputação da prática de um crime. Mas, percebam, o B está de boa fé, o B está de boa vontade. Então, se o B encaminhou efetivamente essa notícia da prática de um crime à autoridade policial estando de boa fé, obviamente ele não vai ser responsabilizado pela denunciação caluniosa. Então, não tem responsabilidade para o artigo 339. Neste caso, quem será responsabilizado é o A, certo? Porque o A falou que C tinha cometido o crime e o B, de boa fé, extremamente de boa fé, crédulo, na verdade, deste fato, levou o fato ao conhecimento da autoridade policial. Vamos lá? Mais uma? Então, imagine que numa situação de trabalho, Tício esteja com muita inveja de Mévio, tá? E com essa inveja de Mévio, o Tício coloca droga dentro do carro de Mévio e leva ao conhecimento da autoridade policial que Mévio está portando de drogas. A hora que a polícia encontra Mévio, foi atrás de Mévio, tá? A hora que Mévio é encontrado, revistam o carro de Mévio e não deu outra. Tínhamos droga dentro do carro de Mévio, ou seja, Mévio é surpreendido transportando essa substância entorpecente. Então Tício será responsabilizado por denunciação caluniosa, porque Mévio jamais, transportaria drogas. Foi verificado que Mévio jamais transportaria drogas. Verificou-se lá na câmera de vídeo da empresa, do sistema de vídeo, que quem colocou a droga foi Tício. Ok? Tranquilo? Mas vamos pensar o seguinte: e se fosse a própria autoridade policial que tivesse colocado droga dentro do carro de Mévio para forjar um flagrante? Aí, neste caso, a autoridade policial também será responsabilizada e mais, incidirá também ali as condutas previstas na nova lei de abuso de autoridade. Então, muito cuidado com essa situação. Então, outra coisa que a gente tem que colocar neste momento é que a denunciação caluniosa, ela deve ser espontânea, ou seja, ela deve ser da própria iniciativa do denunciante. Bem, então vamos imaginar uma situação que nós estamos dentro de um processo penal e o réu imputa a prática do crime, em juízo, o réu imputa a prática de um crime a uma terceira pessoa. Não foi o réu que foi até o judiciário, até o Ministério Público, até a autoridade policial levar a notícia, certo? Ele o fez dentro de um processo judicial. Imputou a autoria de um crime a outra pessoa, denunciando essa pessoa. Então, neste caso, este réu será responsabilizado por
crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal. Aí vamos pensar numa outra situação. Imagine que pensa no processo penal complicado, pensa numa ação penal complicada. Chegou a testemunha nesse mesmo processo e mentiu. Falou, não foi esse réu, não foi esse coitado, não, que cometeu o crime. O crime foi cometido pelo vizinho dele. Ele não tem nada a ver com isso. Essa testemunha que mentiu, deliberadamente mentiu, dolosamente mentiu, ela será responsabilizada pelo crime de falso testemunho. Então, percebam as diferenças, as nuances. Então, bora lá, senhores. Quais são os procedimentos, iniciados em virtude do crime de denunciação caluniosa? A primeira hipótese é de investigação, instauração de investigação policial. Aqui não há necessidade de instauração de inquérito policial. Basta que, em virtude da denúncia falsa que foi feita, a autoridade policial, diligencie no sentido de apurar a ocorrência, certo? Apurar essa infração penal que supostamente tenha sido praticada. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Acompanhe o material dos senhores. Imagine que aquela situação de vizinho invejoso, tá? Então, um vizinho, por inveja do outro, vê que o outro está descarregando um monte de mercadoria, tá? E liga para a polícia. Fala, negócio é o seguinte, vizinho aqui de casa trabalha com contrabando, tá? Trabalha com contrabando. Se vocês vierem agora, vocês podem prender ele, vocês vão pegá-lo em flagrante, porque ele está descarregando mercadoria e guardando na casa. Mas esse que denunciou, que fez, que levou a notícia do crime, do suposto crime à autoridade policial, ele tinha plena ciência de que o outro não era contrabandista coisa nenhuma. Ele só queria infernizar o vizinho. Parabéns, querido! Agora quem conseguiu ser infernizado é você mesmo. Por quê? Porque ele cometeu o crime de denunciação caluniosa. Porque basta, para a configuração deste crime, nessa situação, basta que a autoridade policial diligencie. Então, imagine, que a autoridade policial saia lá da delegacia de polícia, ou que policiais, não necessariamente a autoridade policial, saia da delegacia de polícia e vá apurar a situação. Houve diligência nesse sentido? Houve. De apuração, no sentido de apuração da infração penal? Houve. Então, o crime de denunciação caluniosa está configurado. Vamos para a próxima hipótese? Fala em processo judicial. Aqui, nesse processo judicial, é o processo penal. Então, se com o fato de levar a notícia falsa de um crime para alguma das autoridades competentes for efetivamente instaurado o processo penal, ou seja, se houve ali o recebimento da denúncia ou da queixa, o crime está configurado. Mas cuidado, certo? O Fernando Capesa, ele diz o seguinte: esse crime não se configura se o promotor de justiça, ao oferecer a denúncia, por exemplo, pode ser o promotor de justiça, ele está falando de ação penal pública, mas pode ser, por exemplo, ofendido o seu representante legal na ação penal privada. Então, o promotor ofereceu denúncia, ação pública, ou ofendido o seu representante legal oferecer um queixa-crime na ação penal privada, mas elas não foram recebidas. Neste caso, Fernando Capês entende não existir o artigo 339, certo? Claro que não pode ter tido, atos de investigação policial anteriores. Se estes existiram, o crime está consumado. Mas continuando aqui, tá? Então, cuidado. Se não houve a instauração do processo penal, nós estamos na esfera de tentativa. A gente não tem o crime consumado, certo? Fernando Capês, ele alerta que o crime não se consumou, mas ele fica na esfera da tentativa. O tipo penal, no caput do artigo 339, também fala na hipótese de investigação
administrativa, como tais entendidos uma sindicância, um processo administrativo disciplinar. Então imagine o seguinte, um policial militar, né, invejoso, mais uma vez a inveja aqui, né, entrando com tudo dentro da denunciação, nos exemplos de denunciação caluniosa. Então este policial militar invejoso de outro policial militar levou até a corregedoria a notícia de que o outro policial estava praticando o crime de concussão, lá do artigo 316 do Código Penal. Queridos, se for instaurado uma sindicância, um processo administrativo, um procedimento administrativo disciplinar, o crime está consumado, certo? Mas não esqueçam que em toda e qualquer hipótese aqui do artigo 339, o fato imputado deve ser considerado como crime, ok? Depois a gente vai ver a hipótese que existe a possibilidade também, né, de ser, né, vamos ver a verificação, vamos fazer a verificação se a contravenção entra nessa situação, ok? Tranquilo? Então tem que ser de uma infração penal, não pode ser de um fato atípico, de um fato moralmente reprovável, por exemplo. Então vamos pensar o seguinte, um fato meramente reprovável, moralmente reprovável. Então imagine que este policial militar invejoso fala que o outro, né, traz mulher para dentro do batalhão, né, traz mulher para dentro do batalhão. Aí eu pergunto, configura crime? Não, é moralmente reprovável, mas não é crime. Então, neste caso, nós não temos a denunciação caluniosa configurada. Aí a outra hipótese é a instauração de inquérito civil. Quando se fala inquérito civil, os senhores pensem de imediato na chamada ação civil pública, prevista lá na Lei 7.347 de 1985. Então, a ação civil pública, ela é tendente, por exemplo, para apurar questões ligadas a danos ao meio ambiente, por exemplo, a danos ao patrimônio público. Então, caríssimos, essa situação do inquérito civil, tendente a apurar a responsabilidade de crimes, né, de questões, né, elencadas nesta lei. Bem, né, vamos pegar o exemplo que nós temos aqui, vamos supor, a inveja de novo, gente, oh, quanta gente invejosa nessa aula, né, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Um deputado com muita inveja de outra pessoa que foi nomeado como secretário de meio ambiente em um estado, leva ao conhecimento do judiciário que aquele indivíduo cometeu um crime ambiental, certo? E aí houve instauração de inquérito civil. Parabéns, né, deputado invejoso, cometeu o crime de denunciação caluniosa se houver instauração, na forma consumada, se houver instauração de inquérito civil. Mas, continuando aqui, só recordando, este fato deve se configurar como um ilícito penal, certo? Se este fato imputado estiver na esfera extrapenal, ou seja, estiver fora do direito penal, das condutas típicas elencadas no Código Penal ou em legislação extravagante, o artigo 339 não se configura. E também, senhores, a última hipótese prevista no caput do artigo é a ação de improbidade administrativa. Então, nós estamos nos referindo à Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 1992, que tem por objetivo, né, entre muitas outras coisas, né, a regulamentação daquelas situações em que há lesão ao erário público e, consequentemente, locupletamento ilícito, enriquecimento ilícito, ou de atos que atentem a princípios da
administração pública. Essa é a situação da Lei 8.429 de 1992. Então, vamos lá? Dê uma olhadinha ali no exemplo dos senhores. Então, a representação, né, formulada por um indivíduo perante o Ministério Público, onde ele traz a notícia de que uma pessoa vem cometendo o ato de improbidade administrativa e com isso está enriquecendo de forma ilícita. E aí o Ministério Público propõe a ação de improbidade administrativa e vamos supor que essa denúncia ela é recebida. Artigo 339, em sua forma consumada, certo? Vamos lá. Mas temos hipóteses em que não se configura o crime de denunciação caluniosa. Primeiro, quando o fato é atípico. Vamos lá, você vai até uma delegacia de polícia e imputa falsamente que uma pessoa subtraiu um lápis do senhor. Gente, lembra, esse fato vai ser um fato atípico face à ausência de tipicidade material. Pode ter tipicidade formal, mas face ao princípio da insignificância, a tipicidade será, não haverá tipicidade material, não obstante haja tipicidade formal. Quando o crime estiver prescrito, ou seja, quando tiver ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição, também não se configurará o delito previsto no artigo 339. Assim como, por exemplo, não se configurará o artigo 339 quando nós tivermos ali alguma hipótese de imunidade, de escusa absolutória, como, por exemplo, aquela prevista no artigo 181 do Código Penal, que são disposições gerais aos crimes contra o patrimônio. Então, vamos supor, se um filho disser que o seu pai subtraiu o dinheiro dele, né, mesmo sabendo que isso vai ser falso, nós não vamos ter a configuração do artigo 339, porque no artigo 181 do Código Penal nós temos uma escusa absolutória, né, absoluta, certo? É um caso de imunidade absoluta. No artigo 339, nós não temos a necessidade de que o sujeito ativo tenha nenhuma qualidade especial, então esse sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Inclusive, promotor de justiça, delegado de polícia, de juiz de direito, advogado, pode cometer denunciação caluniosa desde que eles tenham ciência da falsidade da imputação. Então, vamos supor, agora vai, né, pesar a barra dos advogados. Então, imagine que um advogado, ele saiba que seu cliente está mentindo ou imputar falsamente a prática de um crime a outra pessoa e, mesmo assim, o advogado formula queixa-crime. Parabéns, doutor advogado, o senhor acabou de cometer o crime capitulado no artigo 339, desde que nós estejamos dentro daquelas situações, né, previstas no caput do artigo. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Mas, e nas hipóteses, nós sabemos que nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Na ação penal pública condicionada, por exemplo, condicionada à representação, só pode ser sujeito ativo deste delito, o ofendido ou seu representante legal. Por quê? Porque a representação é uma condição de procedibilidade para a ação penal. Lembra que sem a representação sequer podemos ter início de procedimento policial no sentido de se apurar a veracidade do crime, de apurar a ocorrência do crime, da infração penal como um todo. Ok? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Sujeito passivo. Principal é o Estado. Por quê? Porque o artigo 339 ele fere o interesse da
justiça. Mas a gente não pode esquecer que o artigo 339 também lesiona a honra e a liberdade daquela pessoa a quem o fato é falsamente imputado. Então, honra e liberdade do indivíduo, né, atingido pela denunciação caluniosa, também são bens jurídicos resguardados por este artigo. Tranquilo? E pessoa que é menor de idade pode ser sujeito passivo do artigo 339? Lembra o seguinte: o inimputável, em razão da idade, ele não comete crime, mas ele comete ato infracional. E aí, ele pode ser sujeito passivo do 339? Pode. O STJ já decidiu neste sentido. Tranquilinho? Beleza? Então, é um crime que só pode ser praticado a título de dolo direto. O agente sabe que aquela imputação de um crime é falsa. Ele tem plena ciência disso e, mesmo assim, ele leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Bem, lembrando, aqui só vale dolo direto. Dolo eventual não pode estar presente na conduta do artigo 339. Vamos lá? Quando se consuma o delito? Primeiro, com a instauração da investigação policial, com o início da ação penal, do processo penal, com o início da investigação administrativa, com o início do inquérito civil, ou com a instauração da ação de improbidade administrativa. Ok? Só recordando, quando se tratar de investigação policial, não há necessidade de instauração do inquérito policial. Basta que a autoridade policial diligencie no sentido de apurar os fatos imputados. Por ser uma conduta polissubsistente, a tentativa é plenamente possível, certo? Então vamos lá? Exemplos, olha que está no material dos senhores. Indivíduo que envia... Nossa, vamos começar de novo. Exemplo, indivíduo que envia carta falsa, né, contendo denúncia, né, contra uma pessoa, e essa carta é enviada à autoridade pública, mas essa carta é interceptada por terceiros e o fato não chega ao conhecimento da autoridade pública. Vamos lá? Outro exemplo. Hipótese em inquérito civil não é instaurado por não conter na representação os elementos básicos, sendo indeferida pelo promotor de justiça. Então, nessa parte aqui, nós temos que ver quais são as formas de denunciação caluniosa. A forma simples está prevista no CAPT. Quando nós estamos falando do parágrafo 1º, nós temos uma causa de aumento de pena da 6ª parte, se o agente se vale do anonimato ou de nome exposto. E dando continuidade à nossa análise, nós temos que pensar na forma minorada prevista no parágrafo 2º do artigo 339 e que diz respeito à diminuição da pena de metade se a imputação é da prática de contravenção. Então, em caso de contravenção penal, incidirá uma causa de diminuição de pena, né, a metade da pena. Ok? Vamos falar sobre as diferenças entre denunciação caluniosa e o crime de calúnia. Primeiro, calúnia é crime contra a honra, tá? A calúnia afeta a honra objetiva. Já a denunciação caluniosa é um crime contra a administração pública. No crime de calúnia, existe a imputação falsa de um crime. E a intenção do sujeito ativo é apenas ofender a honra objetiva de outra pessoa. Já em contrapartida, quando se fala em denunciação caluniosa, o agente não quer só imputar falsamente a prática de um crime, a prática de uma infração penal, certo? Mas ele também quer, por exemplo, a instauração de uma investigação policial,
a instauração de uma ação penal, a instauração de uma sindicância, de um procedimento administrativo, como, por exemplo, que é a instauração de uma ação civil pública ou de um inquérito civil público. Então, além de imputação falsa de um fato definido como crime, ele quer que a administração pública diligencie, né, no sentido de apurar aquele fato ou penalizar a pessoa, ok? Calúnia só existe com a imputação falsa de um crime. Da denunciação caluniosa pode ser imputação falsa de um crime ou de uma contravenção, mas lembrem que quando se for imputação falsa de uma contravenção, a pena será reduzida. E se, né, no mesmo contexto, né, nós tivermos a imputação, né, com base nos mesmos fatos, nós tivemos a denunciação caluniosa e a calúnia. Ó, não esqueça que a denunciação caluniosa, ela absorve o crime de calúnia. Só remanesce a denunciação caluniosa porque a pena é mais alta. Aí a gente também tem que traçar as diferenças entre a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime, a comunicação falsa de infração penal, ou seja, de crime ou contravenção, e a autoacusação falsa. Voltando, denunciação caluniosa. O indivíduo aponta alguém como autor de uma infração penal. Já na comunicação falsa de um crime, o indivíduo aponta a existência da ocorrência de um crime, mas de um crime ou de uma contravenção. Mas ele não aponta uma pessoa determinada como autor dessa infração penal. Vamos lá. Mais um. Na autoacusação falsa, o indivíduo, ele vai até a autoridade competente e ele vem a trazer para si a responsabilidade pela prática da infração penal. Ou seja, ele diz que foi ele que cometeu o crime, certo? E esse crime pode ter sido praticado por outra pessoa, mas ele fala que foi ele. É aquela situação, por exemplo, do pai que, sabendo que o filho cometeu um crime, vai até a delegacia e fala: olha, quem cometeu esse crime foi eu, tô arrependido, vim aqui confessar, tá? No artigo 339, para a gente encerrar a aula de hoje, no 339, a ação penal é pública e incondicionada. Então, caríssimos, antes de encerrar a aula de hoje, desejo a todos bons estudos, que os senhores se cuidem e cuidem dos seus. Um grande abraço e até a próxima!